companheiros, sejam todos muito bem-vindos. Mais uma vez, para que nós possamos tratar do nosso tema da noite. Que Jesus possa nos abençoar e possa também nos fazer o esclarecimento de suas palavras, de seus entendimentos, tocar em fundo as nossas apreciações. O nosso tema dessa noite é bastante interessante porque, além dele falar em torno da humildade, ele nos fala da fidelidade ao dever. Do dever que cada um temos em seguir com o nosso processo. Primeiro, o processo evolutivo, que é a questão mais substancial que nós temos, né? Do nosso empreendimento, como ele mesmo diz, como ele mesmo comenta nesse tema. É o empreendimento do progresso. Progresso coletivo, progresso individual, aquele progresso que vai fazer reformulações nos nossos entendimentos, que vai fazer com que cada um de nós, de comum acordo, né, seja um tarefeiro na seara do bem. E qual é o meu dever enquanto tarefeiro? E ele nos propõe aqui o exemplo de uma grande orquestra. E quando a gente pensa em orquestra, nós pensamos em todos os sons, em todos os tons, em todos os andamentos. Só que ela não existiria se não houvesse um criador de uma partitura. A partitura maior não nos pertence, ela pertence ao Criador. Mas ele acomoda todos os nossos sentidos, todas as nossas vontades, todos os nossos ideais, para o progresso coletivo que a Terra, em ritmo de regeneração e de prova, tanto necessita. Mas o nosso companheiro nos fala principalmente de dever. O dever de cada nota, o dever de cada responsabilidade, o dever de cada sentimento que nós temos que empregar para que o progresso seja coletivo, para que o progresso seja generoso conosco e com todos à nossa volta. Ele não nega que cada um tem a sua responsabilidade, né? Ele nos coloca como um instrumento, cada um como um instrumento, como essa música que nos faz fundo. Cada uma tocando no tom, cada uma tocando numa nota, cada uma tocando com a sua experiência de pretérito, conjugada com o presente que dará um futuro seletivo a todos nós. Sim, todos nós, porque nós temos que lembrar que nós precisamos ser fiéis ao dever. Dever que cada um tem dentro desta grande morada do Pai. Dever que cada um tem dentro deste grande objetivo que é a evolução, que é o progresso da humanidade. A humanidade não se encontra sozinha, nós fazemos parte dela. Enquanto fazemos parte dela, o nosso tom tem que ser diferente. Nós temos que ser fiéis. Fiéis a quem? Como? De que maneira? Fiéis a esta harmonia bendita dessa orquestra que é regida por Deus nosso Pai, que tem como um orientador maior, assessorando cada uma das notas, o Mestre Jesus. E aí nós fazemos a conexão, né? Como tarefeiros humildes nessa seara, como tarefeiros cumpridores do nosso dever. Se cada um fizer a sua ponta, se cada um fizer a sua parte, a tarefa será cumprida a contento. Ele comenta que nenhum edifício será edificado se cada um não fizer a sua parte harmonicamente para esta construção. A mesma coisa acontece conosco, né? Que nos remete à execução de um grande edifício. O edifício maior, que é o cumprimento das leis, que é o cumprimento da lei do progresso, da lei do trabalho, mas também o cumprimento da lei interior que rege cada um de nós. Para que nós atinjamos esses objetivos, será muito, aliás, mais ainda necessário que nós tenhamos a capacidade de entender a humildade. Humilde de entender cada uma das notas do nosso aparelho. Entender cada uma das nossas limitações, entender cada um dos nossos processos, entender, enfim, aquilo que nós precisamos. Primeiro para a nossa harmonia, para depois nós dividirmos com o coletivo.
Mas cabe a nós também, como executores desta grande partitura, entendermos os outros instrumentos, como eles tocam, quais são os seus tons, quais são as suas responsabilidades. É óbvio que cada um entende, cada um conhece, mas nós temos que aprender a entender como um todo e não na individualidade. É a proposta que ele nos faz quando ele menciona uma grande orquestra. Uma grande orquestra não é composta somente de violino, não é composta somente de baixo, de piano, de clarinetas. Ela é composta de infinitas partituras para todos os instrumentos. Assim como a proposta do Cristo, assim como a proposta de Deus, escreve para nós, os seus instrumentos, os tons que nós devemos utilizar. Então, dentro de cada partitura, que nós sejamos capazes de cumpri-la, sempre em torno da humildade, porque nós temos um dever para com Deus, um dever para com a humanidade e um dever, acima de tudo, conosco. Que Jesus possa nos abençoar, nos acompanhar, nos trazer muita paz aos nossos lares e que, enfim, nós possamos refletir sobre essa grande orquestra da vida que somos nós, enquanto instrumentos de Deus, nosso Pai, e mensageiros de Jesus, nosso Mestre. Que assim seja.